teve um grande segredo, que não é tanto segredo assim para quem é um seguidor de Marighella. Nós armamos um ato, sem patrocínio, sem dinheiro, sem partidos institucionais, um ato de abertura do ano Marighella. Colocamos mais de 500 pessoas aqui na BI, pessoas que vieram. Olha, quem não estava aqui devia estar, porque a alegria que as pessoas estavam, né? Porque nós viemos aqui conversar sobre um homem que ainda é atual. E, aliás, que é cada vez mais atual. Porque se Marighella, na época, foi obrigado, e todos nós fomos obrigados a pegar as armas e fazer uma luta armada, é porque a direita tinha arrombado as portas da legalidade, tinha rasgado a Constituição e fomos lutar contra isso. Hoje, que nós estamos conquistando lentamente a nossa democracia, embora ainda seja uma democracia, a meu ver, domesticada e que serve essencialmente às classes dominantes da sociedade, nós continuamos, como Marighella, com o mesmo tipo de luta. E essa luta só vai acabar quando a gente acabar com a exploração do homem pelo homem, que é o grande erro que Marighella deixou. Então não viemos aqui falar do assassinato de Marighella, porque o corpo foi assassinado ali atrás, mas viemos aqui festejar o centenário do nosso companheiro e comandante Carlos Marighella. Vamos lá, o filho então do Carlos Marighella vai me explicar a importância da medalha Tiradentes que foi recebida hoje, enfim, fala um pouco sobre isso. Essa medalha, ela para mim tem um significado muito grande, porque durante décadas, desde que meu pai foi assassinado, que eu tenho me dedicado a contar a verdade e permitir que se conte a verdade sobre ele. Há 40 anos atrás, meu pai era tido como um fascínora, um assaltante de bancos, um terrorista. E o que a gente vê ao longo desses 40 anos é que todas essas mentiras propaladas contra ele foram uma a uma desconstruídas. E hoje, que é um momento assim, de extrema alegria, porque essa medalha, inclusive, é um desmentido formal da ABI, da OAB e agora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vê meu pai como ele efetivamente é um herói nacional, apaixonado pelo povo brasileiro. Vamos aproximar aqui. Saber do deputado Chico Alencar, para ele, né, quem foi Carlos Marighella e o que a figura dele pode representar para o Brasil atual. O Marighella está muito dentro da minha vida, porque eu bem jovem ainda, mas com adolescente, me recordo, foi a um encontro de jovens em Curitiba, no Paraná, no início de novembro de 1969, e voltaria me hospedando no fim de semana no convento dos dominicanos em São Paulo, onde tinha grandes amigos como Ivo Lebopan, Tito de Alencar Lima, Carlos Alberto Cristo, Frei Beto, Roberto Romano. E quando cheguei na rodoviária de São Paulo, recebi a notícia estampada nos jornais da morte de Marighella, que foi um assassinato, não foi confronto, isso é mais uma mentira da ditadura, e do convento dominicano, que lhe dava apoio logístico à ALN, a sua organização, a resistência contra o regime fascista, totalmente ocupado pelos militares. Eu tive que me virar com a roupa do corpo e me esconder durante um tempo, porque vários amigos meus estavam presos. E foi a minha primeira experiência mais difícil nesse período da ditadura. Claro, em 66 eu já tinha sido preso, com menor de idade, fazendo uma passeata aqui no Rio, mas isso foi coisa de 24 horas, dormindo numa estrebaria do quartel da PM. Na verdade, a partir daí, essa resistência à ditadura se aprofundou e a repressão foi muito maior. E o Marighella foi virando para o regime, para a propaganda oficial muito forte, um terrorista perigoso que felizmente tinha sido eliminado da sociedade brasileira. Para nós outros jovens que
que tínhamos amor à democracia, que não banimos do nosso mapa mundi o território da utopia, do socialismo, da justiça, da igualdade, Marighella era um símbolo de luta, porque ele tinha sido deputado constituinte em 1946, foi uma vida inteira ou de armas na mão, ou com a caneta fazendo poesia, preparar um outro mundo, um mundo novo. Eu sou tijucano, carioca da Tijuca, e lá, no início da ditadura, o Marighella estava um dia assistindo um filme no antigo Cinema Esqui, e lá a polícia foi para prendê-lo e ele saiu no braço com 7 ou 8 policiais. Ele era um homem doce e aguerrido, era um homem suave e ao mesmo tempo extremamente radical nas suas convicções. Eu acho que isso fica para sempre. Aqueles que pensam que mataram Marighella e que hoje estão aí escondidos, saudosistas do obscurantismo, não terão nunca condição de organizar uma homenagem como essa, como tantas que estão acontecendo, no centenário do Marighella, que será o centenário do coronel Brilhante Ustra, que de brilhante não tem nada, de tantos outros torturadores ou chefes militares e até os de agora que ficam querendo assumir esse passivo tenebroso de outras épocas. Deviam se desvincular desse entulho para poder celebrar a possibilidade de um Brasil emancipado, igualitário, que tem orgulho de figuras como esse baiano do mundo, Carlos Marighella. Benjamin, quem foi Carlos Marighella e o que ele representa para o Brasil? O Carlos Marighella foi um herói do povo brasileiro, tanto quanto outros heróis, talvez não tão cultuados quanto merecessem. O Marighella foi o principal dirigente da luta armada contra a ditadura. A resistência à ditadura não se deu só através da luta armada. O fim da ditadura não se deu por meio da luta armada, mas a luta armada foi uma importante manifestação de resistência, de luta contra a ditadura. E o Marighella foi a principal figura desse segmento que a luta armada. A própria vida do Marighella é um exemplo de dedicação às causas populares. Desde jovem, ainda como estudante de engenharia, ele se filiou ao Partido Comunista, sempre foi um militante profissional de toda a sua vida e viveu de uma forma muito coerente. Pode-se fazer críticas a tal ou qual posição política do Marighella, podem ser corretas ou incorretas, mas não há ninguém que possa dizer que ele não foi coerente com o que pregou, não foi coerente com o que defendia teoricamente, e alguém também que foi capaz de jogar a própria vida em defesa desses ideais. Isso só, não fosse todas as outras contribuições, todas as qualidades do Marighella, já o faria uma figura altamente merecedora de todo o respeito do povo brasileiro. Então eu quero saber aqui do Antônio Neiva, que me responda para ele quem foi Carlos Marighella, né? E o que ele representa para a história do Brasil. Olha, o Marighella, eu conheci o nome dele, estudante, 68, começando a militar, e o nome de Marighella era uma referência para jovens estudantes que se pretendiam revolucionários, como eu na época. E a história de vida dele, que a gente foi conhecendo aos poucos, né, naquele período era difícil a gente ter acesso a tudo isso. A história de vida dele é uma história de entrega completa à revolução, ao lado dos trabalhadores e à transformação. Eu tenho muito orgulho de ter sido contemporâneo e de ter sido companheiro de lutas do Carlos Marighella. Estou aqui com a Cecília Coimbra, presidente do grupo Tortura Nunca Mais Rio. Eu queria saber, ela não conheceu o Carlos Marighella, eu queria saber a importância da luta armada para o Brasil de hoje, o que tem isso a contribuir para o Brasil de hoje? Veja bem, eu acho que a importância do Marighella não é só para ele ter tido a coragem de romper com o Partido Comunista e inaugurar uma nova fase de luta, né, junto inclusive com outros companheiros e outros partidos políticos. A importância de Marighella
foi a horizontalização nas suas relações. Né? Marighella, apesar de ser chamada de comandante, e até hoje ser chamada de comandante, Marighella acreditava isso, de que as pessoas, independente do cargo que elas ocupam, independente da tarefa que elas executem, as pessoas são revolucionários. E qualquer ato, por menor que seja, ele é importante em se tratando de um ato revolucionário. Isso naqueles anos em que o stalinismo ainda vigorava nas organizações de esquerda, isso é muito importante, essa horizontalidade, esse respeito aos companheiros, inclusive os companheiros mais jovens, como os companheiros secundaristas, que foram uma base importante da LN. Então, Marighella, eu acho que inaugurou, né, o respeito ao companheiro. Não o respeito hierarquizado, mas o respeito horizontalizado.